Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Me chamo Breno Tavares. Desde já quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Estamos bem no início ainda. Sabemos que temos muito chão pela frente ainda, até fazer com que esse canal ele cresça. Então, para isso, realmente é importante com que você se inscreva, deixe o seu like, deixe aí também o seu comentário para poder interagir conosco e fazer com que o YouTube ele entenda que esse conteúdo ele é relevante não só para você, mas para que ele possa indicar para outras pessoas que consomem ali um conteúdo semelhante a esse, tá certo? Nesse primeiro momento, eu quero trazer aqui para esse vídeo um tema, né, da teologia sistemática. E nesse primeiro momento, eu julgo importante falar sobre soteriologia. E eu quero trazer um tema em específico para essa aula, onde nós vamos falar sobre a necessidade da redenção e a natureza da salvação. Será uma série de exposições onde nós iremos falar sobre esses temas, né, esses tópicos da teologia sistemática, e esses são fundamentos de uma igreja edificada sobre a rocha. Eu espero que possa dividir com vocês conhecimento à medida com que a gente vai estudando, a gente percebe que são assuntos que eles são tão profundos que a gente pode passar uma vida tratando e falando a respeito deles, que esse conteúdo dele nunca vai se esgotar, tá certo? Mas, sem mais delongas, eu quero entrar aqui no detalhe do nosso estudo. Então vamos lá. Vamos tratar sobre soteriologia, como já falei. Nesse primeiro momento, o tema é a necessidade da redenção e a natureza da salvação. E vamos falar sobre a etimologia, né, da palavra. A palavra ela vem do grego e é formada por dois termos em grego: soteria, que significa salvação, e logos, que significa palavra, discurso ou doutrina. Portanto, etimologicamente, significa o estudo ou doutrina da salvação. Nós vamos ter aqui alguns objetivos para esse vídeo. Espero conseguir abordar todos eles em um vídeo só. Caso não, a gente pode dividir essa primeira parte em dois vídeos para também não se tornar algo cansativo. Então, nesse primeiro momento, a leitura bíblica que nós iremos fazer, eu fiz questão já de trazer esses versículos, vocês vão perceber isso nos próximos slides, eles na íntegra, destacando algumas frases que eu julgo importante para poder dar ênfase no que a gente vai tratar aqui. Mas, nesse primeiro vídeo, né, para não ficar tão cansativo, nós vamos falar sobre os dois primeiros tópicos, esses dois objetivos, que é o significado da soteriologia, que nada mais é, né, do que a soteriologia. Ela estuda a obra de Deus na salvação do pecador. O segundo objetivo é reconhecer a necessidade da redenção, onde o homem caído não pode salvar a si mesmo, ele precisa de Cristo. E no segundo vídeo, na parte 2 dessa aula, nós vamos compreender a salvação pela graça, né? A salvação ela é um dom de Deus, não é um resultado do mérito humano. E no quarto objetivo é entender a soberania de Deus na predestinação, ou seja, Deus é soberano na salvação e toda a glória pertence a Ele. Então vamos lá para a leitura bíblica. A primeira delas se encontra ali em Romanos, capítulo 8, versículo 9 a 11, diz o seguinte: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo, a Jesus, dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que habita em vós. Dando sequência em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 9, é um texto bem maior, mas eu fiz questão de dar ênfase nos versículos 8 e no versículo 9, que diz o seguinte:
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É o dom de Deus, não por obras, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós vamos falar mais sobre esses versículos e outras fundamentações bíblicas ao decorrer da aula, mas eu quero aqui destacar algumas coisas que são importantes nesse versículo aí. Bem no início, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e logo na sequência ele enfatiza que esta fé não vem de nós, ela é um dom de Deus, para que a gente não compreenda que essa salvação, essa fé, ela vem de obras. Aí ele vai falar um pouco mais na frente, onde eu também destaquei em azul, as quais Deus de antemão preparou. Ou seja, nós somos salvos pela graça, graça para, acredito que todos saibam que é um favor imerecido de Deus, e é mediante a fé. E essa fé ela não vem de nós, ela é um dom de Deus. Então, está muito claro aqui que o agir de Deus em nossas vidas com relação a isso é totalmente o favor de Deus para conosco. E o fruto que nós produzimos, tendo em mente que somos salvos pela fé e pela graça de Deus, todas essas obras elas foram preparadas, como diz Paulo, de antemão em Cristo, para que nós andássemos nelas. Ou seja, todas as boas obras que praticamos, elas foram preparadas em Cristo antes mesmo de nós as executá-las. Então isso é muito profundo. Continuando, em Colossenses vai dizer: dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, para o filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Ele nos fez idôneos. Ele nos libertou do império das trevas. Então foi um favor realmente, uma graça na qual Deus ele nos deu. Em Tito vai dizer: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mais um texto que deixa muito claro, e é muito óbvio, que a salvação, essa graça imerecida que nós recebemos do nosso Senhor, é segundo a sua misericórdia, e não fruto das obras de justiça que nós praticamos, certo? Então, continuando, entrando agora aqui no nosso primeiro ponto, vamos falar sobre o significado de soteriologia. A soteriologia ela é um estudo ou doutrina da salvação. Trata da origem da salvação no plano eterno de Deus e da sua realização histórica em Cristo e de sua aplicação eficaz pelo Espírito Santo aos eleitos. Dito isto, nós compreendemos que a salvação, ela, segundo as Escrituras, não é apenas o livramento da condenação eterna. Ela inclui a libertação do domínio do pecado, reconciliação com Deus, transferência do império das trevas para o reino de Cristo, regeneração, justificação, adoção, santificação e glorificação. Vamos ter a exposição de um verso mais à frente, que está lá em Romanos, onde nós vamos conseguir ver de forma muito clara que o agir de Deus em nossas vidas é progressivo. Ele vai trabalhando ao decorrer da nossa história, ele vai nos santificando até que vai chegar o dia em que nós seremos glorificados para a glória do nome do Senhor. Eu trago aqui a fundamentação bíblica para essas verdades que a gente acabou de ler. São aí 4 versículos
Não vou ler todos eles, mas caso você queira anotar, você pausa o vídeo aqui, faz as suas anotações, mas eu fiz questão de deixar sublinhado alguns trechos desses versículos que vai dar para a gente uma direção exatamente do que a gente está tratando até agora. Vou ler aqui apenas o primeiro verso, que está em Romanos capítulo 5, versículo 10, e diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados e seremos salvos pela sua vida. Então, nós compreendemos aqui que a graça da salvação, ela é totalmente meritória no sentido de que toda a graça, todo o mérito está em Cristo, no sacrifício dele, e fomos reconciliados mediante a morte do nosso Redentor. Quando a gente olha para a história para toda a Escritura Sagrada, a gente vê o plano redentivo de Deus para conosco de uma forma muito clara. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, até o final das Escrituras, ali em Apocalipse, a gente vê o agir de Deus trabalhando em prol de um dia para que nós venhamos a sermos glorificados, tá certo? Então, continuando aqui. Para esse primeiro ponto, eu trouxe aqui uma aplicação onde vai dizer o seguinte: a salvação, ela não é apenas ir para o céu. A salvação é uma obra completa de Deus em favor do pecador, como eu acabei de comentar. Ela começa no decreto eterno de Deus, é conquistado por meio de Cristo na cruz e é aplicada pelo Espírito Santo ao coração do eleito. A soteriologia nos ensina que a salvação é inteiramente obra divina e que toda a glória pertence ao Senhor. Isso nos ensina a olhar para a salvação com reverência. Ser salvo não é participar de um sistema religioso. Ser salvo é ser alcançado pela graça poderosa de nosso Deus. Eu gosto muito da doutrina da salvação. Eu fico muito maravilhado quando estou estudando sobre soteriologia, porque ela coloca o ser humano, o eleito, aquele que compreende e aceita a obra redentora de Cristo como algo suficiente para a salvação, porque ela pega o ser humano e coloca ele no lugar dele. A gente começa a compreender, quando olha para as Escrituras e estuda sobre esse tema, que se dependesse da nossa própria vontade, nós seríamos incapazes de obtermos essa dádiva. Porque a Escritura ela é muito clara quando ela diz que todo esse trabalho, todo esse projeto feito por Deus para conosco, ela dependeu única e exclusivamente da fidelidade de Deus ao seu próprio decreto. Tem muitas pessoas que vão dizer assim, eu acredito que você já deva ter ouvido, Deus ele é fiel a mim. Não, mas eu quero deixar claro aqui que Deus ele é fiel a Ele mesmo, aos seus decretos, à sua palavra. Então, por isso nós temos que glorificar a Deus. Porque o plano redentor, essa graça que nos alcançou, é mérito exclusivamente do nosso Senhor. A gente vai ver lá em Filipenses, Paulo ele vai destacar isso, que até o nosso querer, até o que nós realizamos, é o Senhor que opera em nós. A gente acabou de ver lá em Efésios que as boas obras elas foram preparadas para que nós viéssemos a andar nelas. Elas foram feitas em Cristo. Então, até o que nós fazemos de bom é fruto da salvação e não o contrário. É muito delicado, é muito perigoso quando você inverte essa ordem. Nós praticamos boas obras porque nós temos consciência da nossa salvação. Quando nós invertemos essa ordem, quando nós acreditamos que somos salvos porque nós praticamos tais obras, aí é onde muitas pessoas acabam se perdendo. Existem muitas religiões por aí que colocam o sacrifício de Cristo como insuficiente. Eles chegam até a dizer que acreditam no sacrifício de Cristo, mas eles
fazem questão de colocar outros dogmas, outras práticas, para poder dizer que só dessa maneira é que as pessoas elas vão obter a salvação. Por exemplo, o catolicismo. O catolicismo ele prega que para que você venha a obter a salvação, além de acreditar no sacrifício de Cristo, você tem que respeitar uma série de outros dogmas para que você venha a ser alcançado pela misericórdia de Deus. E você vê na doutrina católica que é totalmente penitente e que para você conseguir obter um lugar no céu, você tem que cumprir uma série de ritos religiosos e que não, e tão somente acreditar no sacrifício de Cristo é totalmente insuficiente. Eu me atrevo a dizer que o catolicismo, hoje ele é na nossa nação brasileira a maior seita que temos. Mas nossa, você está dizendo que catolicismo não é seita? Sim, me atrevo a dizer isso, porque toda e qualquer religião que coloca o sacrifício de Cristo ou a palavra de Deus como insuficiente para a salvação e coloca além disso outras camadas, outros ensinamentos, outros pré-requisitos, você pode considerar como seita, tá certo? Então o catolicismo é uma dessas seitas que estão aí, tá bom? Seguindo, vamos aqui para o segundo ponto, que diz o seguinte: a necessidade da redenção. Embora todas as criaturas pertençam a Deus como Criador, nem todos pertencem a Cristo como Redentor. O homem, em seu estado natural, encontra-se sob domínio do pecado e do sistema deste mundo, e jaz no maligno. Jesus declara que aqueles que não foram libertos por ele permanecem escravos do pecado e filhos do diabo. Então não se assustem, porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela não faz nenhum, como é que eu posso dizer? Ela não mede palavras para dizer que toda a criação pertence ao Senhor, de fato. Mas isso não significa dizer que todas as criaturas elas são, elas pertencem ao nosso Redentor Jesus Cristo. A palavra ela é muito clara que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que você já ouviu em algum momento alguém dizendo, né? Ah, eu sou filho de Deus, né? Eu pertenço a Ele. Mas essas pessoas, elas simplesmente são totalmente ignorantes com relação às Escrituras Sagradas. Às vezes, elas não abriram nem a Bíblia, nunca leram um versículo bíblico e se dizem filhos de Deus, enquanto a palavra de Deus ela é muito clara. Quando Jesus ele declara que Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Dando continuidade aqui, eu vou trazer a fundamentação bíblica para isso que a gente acabou de tratar, tá certo? Salmo 24, versículo 1 vai dizer: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Como falei, a palavra de Deus ela é muito clara. Tudo pertence ao Senhor. Mas vamos lá, continuando. Romanos 8:9 vai dizer: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, mas, né, de fato, se o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque acabamos de comentar aqui. Colossenses 1,13 vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Então, ao contrário do que dizem, a eleição ela não nos desestimula ao evangelismo. É uma coisa que eu quero deixar claro aqui sobre esse tema, sobre evangelizar. Não é porque nós acreditamos na eleição que nós temos que ficar de braços cruzados. Eu trouxe aqui um trecho do Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, publicado
pelo pastor Marcos Grandonato, onde ele vai deixar claro isso, né? Em vez disso, continuando a leitura, essa doutrina encoraja a pregação da fé. Atos 18, 9 ao 10. Uma vez que afirmamos, né, que somos eleitos, uma vez que afirma, perdão, que os eleitos, cedo ou tarde, atenderão à mensagem das boas novas, e que os escolhidos que estão dispersos serão com certeza reunidos num só corpo, cumprindo, enfim, o plano infalível de Deus. Então, uma aplicação prática aqui para a gente. A redenção significa, meus queridos, resgate. O homem precisa ser resgatado porque está perdido e aprisionado. O pecado não é um detalhe, é uma condição de ruína espiritual. O homem natural não precisa apenas ser aconselhado, ele precisa ser salvo. Não precisa apenas de melhora, ele precisa de uma nova vida. Ele não precisa apenas de religião, ele precisa de Cristo. Essa verdade, ela destrói todo o orgulho humano. Ninguém é salvo por sua moralidade, tradição religiosa, esforço próprio ou boas intenções. Se Deus não intervir, o homem permanece perdido. Eu quero só reforçar que a doutrina da salvação, a soteriologia, ela nos estimula a estarmos constantemente fazendo a vontade do Senhor, fazendo o ID, pregando o Evangelho. Afinal, ninguém nasce com tatuado na testa escrito eleito e não eleito. A grande verdade é que para que nós viéssemos a ter essa consciência e saber que dessas verdades, que elas são tão maravilhosas, tão graciosas, essas verdades que destroem todo o nosso orgulho, alguém precisou trazer essas boas novas até nós. Então Deus, ele encontra meios, ele decreta formas de fazer com que nós viéssemos a ser resgatados e alcançados por sua palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Deus, ele se revela através das suas escrituras. E para que nós viéssemos a ter acesso a essas verdades hoje, muito sangue precisou ser derramado. Eu conheço testemunho de pessoas que foram para a igreja e tiveram um encontro com Cristo através de convite de um colega, de um amigo, de um familiar. Mas como também conheço pessoas que tiveram seu encontro com Cristo lendo as Escrituras sem nunca nem ter colocado o pé dentro da igreja. Depois de ter sido confrontado pelas Escrituras Sagradas, eles chegaram à conclusão de que eles precisavam de Cristo e procuraram uma igreja. E para a glória de Deus, nós temos visto igrejas saudáveis surgindo, e isso tem feito total diferença na vida dessas pessoas e da sociedade como um todo. É fato que também não é o tema da aula de hoje, né, desse vídeo, mas a gente sabe que existem muitas igrejas doentes por aí. E cabe a nós, né, fazermos a nossa parte e levarmos para as nossas igrejas, para dentro da nossa casa também, um evangelho saudável, uma pregação expositiva, e estimular, né, nas nossas igrejas o funcionamento de uma membresia saudável, correta, e um discipulado onde as pessoas, elas, de fato, elas compreendam a importância e a natureza da obra de Cristo para com cada um. Tá certo? Então vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o terceiro tópico, que é a salvação como obra da graça. Fica aí um pequeno spoiler. E é isso, tá certo? Eu espero que tenha contribuído de certa forma com você. Deixe seu comentário, deixe a sua opinião a respeito do que a gente tratou. Deixe seu like e não se inscreva e se inscrever no canal. Muito obrigado e um forte abraço e até a próxima.